E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, aproveitando e falar um pouquinho sobre um filme que eu assisti recentemente, até utilizei ele em uma palestra que eu fui dar, que é o Sete Vidas, com Will Smith. É um filme de 2008, já é um pouquinho antigo, mas um filme que eu adoro, eu acho o filme excelente e eu queria falar um pouquinho aproveitar o filme, porque a gente está em setembro, muita gente sabe, outros não, que em setembro a gente comemora o Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização à prevenção do suicídio. A gente tem números muito altos de suicídio no Brasil e no mundo, vou trazer alguns bem rápidos, a minha ideia não é ficar abordando tanto números. A gente tem uma estimativa de que 32 brasileiros se matam todos os dias. E mundialmente, um suicídio acontece a cada 40 segundos. São números absurdos, são números que mostram o quanto a gente está deixando isso um pouco de lado. A campanha de Setembro Amarelo, ela acontece desde 2015. Uma campanha que foi criada pelo CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A ideia da campanha é a gente reduzir esses números drasticamente. A gente hoje consegue perceber que a AIDS e o câncer, por exemplo, depois que foram feitas algumas campanhas, o número de mortes por essas doenças caiu muito. Hoje estão até abaixo do suicídio. Então por isso que é importante a gente buscar informação, buscar essa campanha para tentar diminuir esses números que são uma calamidade. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho do filme Sete Vidas com Will Smith. É um filme muito bom que eu indico para todo mundo assistir e ele aborda a temática do suicídio. Eu vou dar alguns spoilers, mas não vai ser nada muito assim que atrapalhe o filme caso alguém não assistiu. O filme ele aborda assim o suicídio, como eu disse, e o personagem principal feito pelo Will Smith, que chama Jim, ele planeja se matar durante meses e anos. O filme ele retrata dessa forma o suicídio, mas na prática a gente sabe que a grande parte dos suicídios que acontecem, as pessoas acabam cometendo em momentos de crise que elas estão passando. Então é muito mais difícil ter um suicídio muito planejado do que um suicídio mais rápido, que a pessoa aconteceu alguma coisa ou ela está num momento um pouco mais difícil do que normalmente ela estava e de repente dá um gatilho que ela vai buscar o suicídio como forma de amenizar aquilo que ela está passando. O filme eu acho que ele aborda de uma das formas que o suicídio acontece, mas não é a única. O filme também deixa claro quanto o suicídio ele não é algo que acontece por acordei um pouquinho desanimado, vou me matar. Isso não acontece. As pessoas que buscam se matar, elas estão em sofrimento intenso. É um sofrimento de um tamanho que ela não consegue encontrar solução ou expectativa de que aquilo vai melhorar em nenhum momento. Então, muitas vezes as pessoas tentam diversas maneiras de sair daquela dificuldade, de sair daquele problema, daquele sofrimento, não conseguem e aí, em última forma, elas buscam o suicídio para tentar amenizar aquilo que elas passam. Muitas pessoas ainda dizem que o suicídio, que quem se mata é alguém covarde, com falta de religião ou de algum Deus na vida daquela pessoa, ou alguém que não valoriza a própria vida e por aí vai. O suicídio ele ainda tem um tabu muito grande na nossa sociedade. A gente não fala de suicídio, mal falar de morte a gente fala. Isso é morte natural, morte de alguém que morreu porque ficou velho, por exemplo. E aí chegou um momento que a vida se foi. A gente não fala de morte. A gente acha estranho alguém que fala que vai fazer um plano funerário, por exemplo. Nossa, mas pra que plano funerário? Você tá pensando em morrer? Você quer se matar? O que é isso? Não, é um planejamento pra minha família para quando eu morrer. Qual o problema disso? A morte é a única certeza que a gente tem na vida, mas é o ponto que a gente mais evita se aproximar durante a vida inteira. E justamente por isso a gente precisa falar um pouquinho mais sobre o assunto, trazer espaços de discussão, conseguir refletir um pouquinho sobre isso para que a informação chegue para mais pessoas e a gente consiga lidar melhor quando isso estiver mais próximo de cada um de nós. E aí, se nem da morte natural a gente consegue falar, ainda mais de alguém que quer morrer, alguém que tem essa vontade, esse desejo. Então são temas que a gente acaba abominando do nosso dia a dia, só que é um tema que está muito presente para muita gente e a gente precisa rever isso. Como eu disse, a pessoa que busca suicídio, ela está em um sofrimento muito grande, ela está muito mal, ela está precisando de ajuda, só que essa ajuda muitas vezes não acontece, não aparece. E aí de quem que é a responsabilidade? Dela, do pai, da mãe, do filho, do irmão? É de todo mundo. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela não
não é uma campanha exclusiva dos profissionais da saúde. É uma campanha que tem que ser pensada e tem que ser praticada por toda a sociedade. Não adianta só o médico, o psicólogo, o psiquiatra trabalhar essa campanha e o resto da sociedade não. Até porque o profissional não vai estar junto com o paciente 24 horas do dia. A família vai estar muito mais próxima e a família precisa ter informação, precisa estar a par do que está acontecendo e saber como ajudar. Esse é um ponto fundamental que a gente precisa mudar na nossa sociedade. E aí, eu acho que tem um fator que para mim é muito claro, não sei se o pessoal que está acompanhando concorda ou não, vou pedir até para vocês comentarem, o quanto eu vejo o suicídio como um sintoma de algo que vem antes. A gente fala do suicídio como se ele fosse uma questão concreta, que eu vou lá e resolvo ele, ponto. Mas na real não é tão simples assim. Nem todo suicídio é pelo mesmo fator. Muita gente ainda acha que o suicídio está vinculado com doença psiquiátrica. Então só aquele paciente que tem um transtorno muito grave vai poder se matar. Não necessariamente. A gente pode ter alguém sem nenhum transtorno, tá passando por alguma questão, alguma dificuldade muito grande, e essa pessoa enxerga o suicídio como uma saída, como uma tentativa de amenizar o que ela tá passando. Então isso é um outro tabu também que a gente precisa aprender a esquecer, a deixar de lado. A gente vive numa sociedade que não tem tempo para se olhar, para se falar, para prestar atenção no próximo, e muito menos falar de sofrimento. A gente não tem o costume de falar nada nosso que não tá legal. A gente só fala coisas boas. Quando acontece algo bacana na vida, a gente conta para todo mundo. Sai contando, publica no Face, no Instagram, tira uma selfie e divulga. Agora, quando acontece algo ruim, a gente esconde de todo mundo, inclusive da gente às vezes. A gente pega aquele sofrimento e deixa ele no canto como se, deixa lá. Não preciso fazer nada com ele. E ele vai ficando e muitas vezes vai crescendo e tomando uma proporção que a gente não tem noção. Então a gente precisa, antes de talvez pensar no suicídio, prestar atenção na forma que a gente se relaciona. Prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Sabe aquele papo de, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Ou, e aí, tudo bem? Ah, hoje eu não tô muito bem não. Aí a gente já pensa, mas cara chato. Ah, tá bom. Ah, depois você me fala, sabe? Então a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais próximo das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa realmente saber como que as pessoas estão. Eu preciso prestar atenção e emocionalmente, afetivamente, estar próximo dessa pessoa. O que é esse afetivo? O que é esse emocional? A gente está conectado, a gente está junto emocionalmente, sabendo como que o outro tá, sabendo o que não tá legal, sabendo o que tá legal. Assim, eu vou estar próximo o suficiente para evitar algo maior para aquela pessoa. A gente não tem que se aproximar de alguém só quando ela está pensando em suicídio. Eu tenho que me aproximar dela a todo instante. Eu tenho que estar próximo das pessoas ao meu redor, que eu quero próximo, que me fazem bem, que eu quero ter contato a todo instante. E aí eu acho que esse é o que acontece, como eu digo, que gera um sintoma suicídio. O suicídio acontece porque a gente não se olha, porque a gente não tem tempo, paciência, seja lá o que for, para prestar atenção nos sentimentos e no sofrimento das pessoas. A gente aprende desde criança a engolir o choro, a levanta que não foi nada, para de reclamar e por aí vai, que são comportamentos que nos ensinam a não reclamar, a não sofrer, a controlar o nosso sofrimento e ficar com ele só pra gente. Só que a longo prazo isso traz consequências muito graves. A gente guarda pra gente, não divide com ninguém e lá na frente o suicídio está com esse número absurdo que a gente tem. A Organização Mundial de Saúde diz de que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Ou seja, se de 10, 9 a gente poder evitar, tem muita coisa que a gente está deixando passar. Tem muita gente que não está sendo vista por ninguém. Tem muita gente sozinha, emocionalmente, ou até fisicamente, que ninguém tá nem aí. E isso sim é uma responsabilidade da sociedade. E a gente precisa mudar. No Sete Vidas, no filme, retomando um pouquinho, o comportamento do personagem principal, que é feito pelo Will Smith, é um comportamento nitidamente estranho. Não dá pra você te dizer, não, ele vai se matar? Talvez não. Mas nitidamente, ele passa por uma situação traumática, depois dessa situação, ele muda drasticamente, se isola, perde o contato com a família e fica por isso mesmo. O irmão tenta ligar uma vez ou outra, mas não insiste e fica por isso mesmo. No filme, até tem um outro ponto interessante que eu acho que não interfere tanto. Tem um amigo dele que sabe que ele pretende se matar. E esse amigo não faz nada. Ah, mas não se mata, não sei o que, mas na prática não faz nada. E isso a gente precisa estar mais próximo. Por isso a gente precisa estar de olho, estar junto, estar próximo das pessoas no nosso redor. Por último, não menos importante, a gente precisa cuidar da gente. O suicídio não vai acontecer só com pessoas distantes
ou só com o vizinho. Suicídio não pega classe social, não pega raça, não pega categoria profissional. O suicídio pode acontecer com qualquer um, inclusive cada um de nós. Por isso, a gente também precisa se cuidar. Não adianta também olhar para todo mundo, querer cuidar de todo mundo e não cuidar de mim mesmo. Como que eu cuido de mim? A ideia é que preste atenção na vida que você tem. Deixa eu olhar para o meu trabalho, o meu casamento, a minha relação com meu filho, a minha relação com a minha filha, onde eu estudo, com os meus familiares, meus amigos. Deixa eu olhar para toda a minha vida e prestar atenção no que tá bom e no que não tá. Para um pouquinho, depois que acabar o vídeo, agora não, só depois que acabar o vídeo. Para um pouco e presta atenção nisso. Tenta olhar como que tá a sua vida. Tá boa, não tá? Que pontos não tão bons? E aí vem a pergunta, depois dessa reflexão, qual que é a pergunta? O que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar do jeito que tá? Eu vou ignorar o que não tá legal? Eu vou esperar que do nada melhore? Não. Eu preciso mudar isso. Eu preciso ter lazer, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer atividade física, aquele clichê que todo mundo sabe. Eu preciso ter relações saudáveis ao meu redor, todo mundo sabe disso. Mas na prática a gente acaba não fazendo, não mudando. E isso precisa mudar. A gente tem que cuidar da gente e cuidar do outro também. Só assim a gente vai conseguir diminuir esses números absurdos de suicídios que a gente tem no Brasil e no mundo consequentemente. Certo, pessoal? A ideia era trazer um pouquinho de reflexão sobre o filme, mas muito mais sobre o suicídio em si, sobre a campanha do Setembro Amarelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de informação e reflexão para vocês. Quem gostou, eu vou pedir aquele like aqui no vídeo. Deixa um comentário o que vocês pensam sobre o assunto, se vocês concordam, discordam. Compartilha com amigos, compartilha para mais pessoas terem acesso a essa informação. Agradeço imensamente todo mundo que está aqui no canal. O nosso canal é novo. Eu estou tentando compartilhar as lives que a gente tem no Facebook e tentando trazer alguns vídeos diferentes para poder trazer um conteúdo um pouco mais bacana para vocês. Espero que vocês gostem. Aceito sugestões variadas e pretendo trazer mais vídeos logo logo. Agradeço a todos, obrigado pessoal e até mais.